Oi, oi. Ok. Boa noite, galera. Boa noite, galera. É um prazer ver vocês aqui hoje mais uma vez, para mais um Filosofísica. O Filosofísica de hoje vai ser uma continuação do Filosofísica da semana passada, que também foi o Thales que apresentou. Os dois são independentes, mais ou menos, então você pode compreender totalmente eles sem ter assistido o anterior, claro. Eu não sei se tem... Eu vou introduzir brevemente o Thales, para quem está aqui pela primeira vez. O Thales ele entrou em 2011 para fazer física, mas ele tem um histórico já com o campus, faz tempão. Se formou em 2017 e ele é um físico formado aqui pela IFSC. Tem muito conhecimento nessas áreas de filosofia, física e tudo isso, e as classes dele sempre boas. Então, espero que vocês gostem. Valeu. Boa noite, pessoal. Só para ter uma ideia, quem que está aqui hoje que não estava na segunda passada? Tá, bastante gente. Bom, por mais que tenha uma certa independência entre essas apresentações, algumas referências serão feitas, então sintam-se à vontade para interromper caso estejam boiando em algum conceito, alguma coisa. Tá? Não só sobre isso, em qualquer momento, porque a ideia é ser uma discussão, não um monólogo, uma palestra. Ciência e religião, né? Esse é um dos temas mais polêmicos, assim, especialmente para o estudo de física. Eu não sei como até hoje a gente consegue montar essas discussões. Tá. Uma coisa que a gente comenta, antes de começar, de fato, a parte de hoje, vou fazer uma pequena passagem, uma rápida passagem pela apresentação. A gente começou definindo melhor o que é ciência, o que é religião, a partir da etimologia entre esses termos, e uma discussão inicial do que é real, partindo da dualidade fundamental entre o subjetivo e o objetivo, entre o eu e o não eu. Tá? A partir dessa dualidade fundamental, a gente não tem condições de dar nenhum passo antes de fazer alguma afirmação metafísica, mesmo que ela seja inconsciente, no sentido de o que a gente vai considerar mais fundamental, o subjetivo ou o objetivo. E nisso a gente
cai nas opções aqui do monismo, onde você pode afirmar que ou a consciência, né, a mente é mais fundamental, o subjetivo é mais fundamental, e de alguma forma a matéria é ilusão, ou o contrário, ou que a matéria é real e mais fundamental, que de alguma forma a consciência é uma ilusão, que emerge, né? Ou que a matéria é um estado de consciência, ou que a consciência é um estado da matéria. Essas seriam as opções monistas, digamos assim. A gente pode afirmar o dualismo, dizendo que essas duas coisas existem, né? A consciência e a matéria, independentemente, fundamentalmente, nenhuma cria a outra, ou o não dualismo, que é basicamente não é não é explicável, né? Só a galinha botou o próprio ovo do pau nasceu. Simplesmente uma afirmação de que a pergunta não é mal formulada. Porque você chegou no paradoxo. Então esse aqui é o ponto de partida. São as metafísicas. Mesmo que você não goste de metafísica, de alguma forma você partiu de uma metafísica. Então, é interessante saber, porque as metafísicas dizem que afirmações que você faz sobre a realidade sem provar. É impossível você construir qualquer paradigma isento dessas afirmações que você não consegue provar. A gente discutiu bastante isso. Daí a gente passou pelas funções psíquicas, que seriam as quatro ferramentas que a gente tem para interagir com a realidade. Tá? Que seria a intuição, a emoção, a razão e a sensação. São os 4 conteúdos da nossa experiência. Da experiência fenomenológica. E essas 4 categorias, digamos assim, de sensoriamento, né, geram 4 tipos de conhecimento. Né? As sensações. A experiência sensorial gera o tipo de conhecimento que a gente chama de ciência, a experiência racional gera o que a gente chama de filosofia, a emocional de arte e a intuitiva de religião. A gente trabalhou muito o aspecto individual, assim, da pessoa com o próprio paradigma, a relação dela com a realidade. Não vou nem falar a primeira parte, mas assim, na apresentação anterior. Como que funcionam esses óculos de realidade, como a gente mapeia a realidade, digamos assim, através do paradigma, e como esse paradigma sofre transformações cíclicas. Ele precisa sofrer por conta da incompletude, da imperfeição da nossa capacidade de interpretar a realidade. Tá? Como o nosso conhecimento é imperfeito, a gente precisa de tempos em tempos passar por essas quebras de paradigma, por essas mudanças de paradigma. Até então a gente falou do paradigma pessoal, ou seja, da pessoa com a realidade. Mas, como as pessoas interagem entre si e formam grupos, tem que ter alguma comunicação, algumas convenções que sejam, algum consenso. Então, a sobreposição dos paradigmas pessoais leva ao paradigma consensual, que seria justamente isso, a sobreposição dos paradigmas individuais daquele grupo. Tá? É uma coisa que emerge do grupo. E o seu paradigma pessoal ele pode estar mais ou menos alinhado com esse paradigma social, digamos. E a sua vida vai ser mais ou menos facilitada por isso. E a sua criatividade também. Tá? Bom, criatividade. Basicamente foi isso o que a gente discutiu na outra, com muitas horas de sangue, em cima disso. Tá. Bom, eu quero começar com algumas considerações aqui. Primeiro, irredutibilidade funcional. Ou seja, as 4 funções, razão, emoção, sensação e intuição, não podem ser reduzidas umas às outras, elas são independentes. Você não pode, por exemplo, explicar racionalmente as emoções. E vice-versa. Existe sinestesia, mas a ideia é que essas são funções independentes, como se fossem as 4 direções cardeais. Né? É como você ir para o leste no eixo norte-sul. A irredutibilidade sistêmica também. Ou seja, os sistemas que a gente forma socialmente também são irredutíveis uns aos outros. Você não pode reduzir, por exemplo, a mecânica newtoniana na mecânica einsteiniana, mecânica relativística. Por quê?
Porque a definição de massa, por exemplo, é diferente. A gente usa a palavra massa em Newton, a gente usa a palavra massa com mecânica relativística. Só que as definições são diferentes. Então, são termos diferentes, formas de pensar diferentes, certo? Por isso, é difícil você comparar os sistemas, aqui sistemas, né, de filosofia, religião, ciência, arte, comparar e, em especial, estabelecer algum tipo de escala de valor, ou seja, de que um é melhor que o outro, né? E a incomensurabilidade vai nessa direção. Né? Então, nossa abordagem aqui vai ser bem pragmática, no sentido de o que a gente observa, certo? Sem fazer esses julgamentos de valor e comparação. Então, um primeiro ponto, que eu até pedi paciência na semana passada, para a gente ver hoje, é que essas divisões entre religião, ciência, arte, filosofia, elas são divisões didáticas, porque, no fundo, as coisas se entrelaçam. Tá? Então, por mais que a ciência seja um conhecimento baseado nas sensações, baseado na experiência sensorial, a gente vai ter na ciência todas as 4 funções aparecendo, tá? Porque a nossa experiência não é completamente separadinha, assim, das coisas. Por exemplo, vamos começar de baixo para cima aqui. Na verdade, não faz sentido. Vamos começar de cima para baixo. A intuição... porque o fundamento está aqui em cima, né? A gente parte da intuição aqui. A intuição para a física, para a ciência, de forma geral, vem na forma de postulados, de axiomas. São coisas que você afirma sem provar. E aí a sua teoria parte disso, ela se constrói em cima disso. A gente já tem... bom, por exemplo, na própria relatividade geral, o princípio da equivalência. Não é provado, ele é afirmado. O que é o princípio da equivalência? São os experimentos mentais. O Einstein é o melhor exemplo disso. Porque ele criava as teorias dele a partir de experimentos mentais, onde ele imaginava coisas e tinha insights. Por exemplo, aqui, né? Ele percebeu que um elevador que está no campo gravitacional, a experiência que você tem no elevador dentro de um campo gravitacional é indistinguível da experiência que você tem em um elevador no espaço livre acelerado. Então, a aceleração da gravidade e a aceleração inercial, elas são indistinguíveis. E aí, a ideia de que a massa gravitacional e a massa inercial também são indistinguíveis, são a mesma coisa. Então, essa afirmação de que massa gravitacional... Eu sei que isso é muito fisiquista, porque não é da física, mas a ideia é a seguinte. Ele afirmou massa inercial, que é a massa que a gente usa para calcular a aceleração, de acordo com as forças, e a massa gravitacional, que é a que a gente mede numa balança, são a mesma coisa. Ele afirmou isso, não é provado. E aí, surgem mil coisas. A afirmação de que a velocidade da luz é constante. São os eurecas, digamos assim. Lógico que tem todo um contexto para se chegar nesses insights, só que a ideia é que o insight é a semente de uma teoria, digamos assim, na física. Tá? E não são coisas provadas, não são coisas demonstradas, certo? São coisas afirmadas. Lógico, você não vai afirmar qualquer groselha, você vai afirmar algo que você não... Bom, isso a gente já viu. Você vai afirmar coisas que você é incapaz de duvidar, basicamente. Tá? E na religião também existe essa influência, né, digamos, dos insights, dos axiomas, a partir das experiências religiosas, das experiências místicas, né, digamos. E existem muitas formas, né, que as tradições desenvolveram para desencadear essas experiências. Algumas são espontâneas, outras são treinadas. Mas você tem, por exemplo, os dervixes dançando, girando, por muito tempo, digamos, tendo as experiências místicas, e seria o equivalente religioso da oração, da meditação para eles. Você tem a própria meditação budista, você tem a
a ênfase na prece, por exemplo, dos monges cristãos, dos padres do deserto. Você tem... Existem várias chaves, digamos assim, que foram usadas, e ainda são, pelos religiosos, para desencadear essas experiências, digamos assim. A ideia é que, por mais que os dogmas, dentro de uma tradição religiosa, pareçam ser simplesmente passados de geração para geração, sem questionamento, a ideia é que eles vieram de algum lugar. Né? E a partir dessas experiências, basicamente. Então, é o fundamento, tanto para um quanto para o outro, é o alicerce dos sistemas. Existe o aspecto estético, que tem muito a ver com a arte / emoção. Na ciência, uma das principais manifestações da beleza, digamos assim, é na notação. Claro que é uma forma puramente mental, mas é unânime, digamos, a beleza dessas equações, por exemplo. Elas não são a verdade última da realidade, mas elas são belas. Por quê? Elas simplificam muita coisa. Todo eletromagnetismo clássico ele pode ser condensado nessas 4 equações, são as equações de Maxwell, né? Divergente e rotacional dos campos elétrico e magnético. Você ainda pode reduzir mais ainda usando a notação de quadrivetor. Fica aí 2 equações só. Ou seja, tudo que a gente vê, né, de campos e eletromagnetismo, circuitos, tudo isso vem dessas equações. Ou seja, é toda uma complexidade da realidade que é simplificada em poucos bits, digamos. Então isso é belo, essa é a ideia. A equação de Dirac, que seria a versão relativística da equação de Schrödinger. Mecânica quântica também. Está condensada aqui. Termodinâmica, na equação de Maxwell. Relatividade geral, nas equações de Einstein. Na verdade, são 16 equações resumidas aqui, que basicamente mostram como que o espaço-tempo se curva diante da presença de matéria e energia. E vice-versa, como que a matéria e a energia se movem no espaço-tempo curvo. Relaciona essas duas coisas. Se você abrir esse negócio, é um monstro. São 16 equações que só o computador resolve. Quer dizer, só o computador consegue chegar a resultados práticos. Né? Mas ela é simples de olhar. A ideia é que a notação... Físicos, assim, quem mexe com a notação tem essa noção de que algumas equações são mais bonitas que as outras. Essa aqui é a ideia. E na religião é bem óbvio, na verdade, o papel da arte, até como um catalisador ali, né? A experiência estética e a experiência religiosa não estão tão separadas assim. Não precisam ser antropomorfizações. Por exemplo, a arte árabe, arte islâmica, na verdade, que se concentrava no aspecto em geometrias, né, nos arabescos e coisas assim. Ou seja, a gente tem um aspecto, mesmo que ciência e religião não sejam arte, eles têm um aspecto estético, digamos. Da mesma forma como eles têm um aspecto racional, um aspecto filosófico. Tá? Por exemplo, a gente costuma pensar na ciência como teorias, mas na verdade, o critério básico são os experimentos. As teorias são simplesmente explicações, descrições que a gente faz para as coisas para ficar mais simples, digamos, para que a gente possa pensar naqueles conceitos. Mas o experimento tem mais peso, tem mais poder, digamos. Espera-se que, se o experimento discorda da teoria, você reforma a teoria, e não o contrário. Né? Essa que é a diferença. Você tem uma discordância aqui, você fica com o experimento e reforma a sua teoria. A teoria ajuda muito para a gente expandir as coisas, mas ela não é a base. Tá? Da mesma forma como existem as teologias que surgem. A Suma Teológica de São Tomás de Aquino, a Talmud em cima da Torá para os judeus.
são especulações teóricas que se baseiam daí nos axiomas. Isso não é fundamental. Você pode tacar fogo tudo isso aqui. Que ainda assim você não machucou a religião. Não que seja inútil, tá? Da mesma forma como você pode tacar fogo nas teorias que os seus dados ainda permitem que você faça projeções, né? Tem uma abordagem puramente empírica. É possível. Só é mais feio, menos integrado, digamos. Ou seja, assim, e esses argumentos, eles não são esculachados, tá? Quem fez filosofia, estudou escolástica, patrística, percebe que tem todo um refinamento intelectual em cima disso e tal. Você pode discordar, lógico, dos axiomas e tal. Mas do raciocínio, não. Do raciocínio, não. E, claro, o sentido, o aspecto científico, digamos assim, da ciência e da religião, ou seja, o aspecto sensorial, em que você realmente está tendo, medindo a realidade com os seus 5 sentidos. Pode parecer estranho que, sei lá, eu tenho o meu amperímetro. Como isso tem a ver com os meus 5 sentidos? Bom, por mais que o amperímetro esteja medindo campos, a gente espera, né? Os campos são coisas abstratas, eles vêm da teoria. Tipo, o que é um campo? Né? O que a gente está vendo, na verdade, o que a gente está medindo é o monitor, está usando nossos olhos. Claro que a gente faz toda uma conexão de um medidor para o outro até chegar no conceito que a gente quer, né? Mas, em todo experimento científico, algum dos 5 sentidos você usou. Então, mesmo que muitas vezes as teorias surjam primeiro, são os experimentos que dão valor para elas ou não, né? Então, acho que o maior símbolo disso, vou botar ultrapassado, mas ele sempre foi um grande símbolo. O experimento de Maxwell Morley, que deu origem que fundamentou a teoria da relatividade estrita. A teoria já existia antes, só que até então não era ciência, era uma especulação. Tá? Foi o experimento de Maxwell Morley que consolidou, da mesma forma, o bóson de Higgs, que ele já aparecia como uma previsão no modelo padrão, mas enquanto o LHC não achou o bóson de Higgs dentro de uma margem científica, essa ideia não foi levada tão completamente a sério. Né? Então as coisas têm que ser observadas para ser levadas a sério na ciência. E o aspecto sensorial na religião também aparece. O uso de música, o uso de incensos, de cores, de certas posições, danças, posturas e coisas do tipo, como indutores de experiências, basicamente. E vice-versa. Tendo as experiências, certos reflexos internos delas, como pessoas que ouvem sons, veem coisas, sentem coisas, emoções e tal. Então existe o aspecto sensorial também na religião. Né? Esse seria o lado científico. Justamente nesse ponto onde parece que a parte religiosa é puramente dogmas cegos e teologias em cima disso. Né? Falta esse componente para completar a coisa. Bom, aqui é mais uma... Eu não entendi a diferença entre a parte dos dogmas que na religião que você botou, do jeito que eu tô vendo, você botou isso, nessa parte você botou os meios que as pessoas usam para conseguir as experiências. E nas experiências você botou, também meios que as pessoas usam para conseguir as experiências. Qual que é a diferença? Tá. A intuição é abstrata, ela é independente dos 5 sentidos. Ela é sem formas, digamos assim. É formless. Ela pode vir acompanhada de outras coisas, mas isso é um reflexo, basicamente. É como se fosse as partes da sua mente respondendo àquela experiência. A experiência intuitiva ela é abstrata. Só que o seu córtex visual pode responder a essa experiência abstrata gerando imagens, mas é como se fosse um reflexo.
Seria a metáfora que o seu córtex visual usa para compreender aquela coisa abstrata. A visão que ela está projetando, assim, que ela está imaginando. E o som? O som que você pode ouvir na experiência é a metáfora que o seu córtex auditivo está usando para compreender aquele negócio abstrato. Certo? Então, a experiência é independente, a intuição é independente de formas. Assim. Tanto que muitos simplesmente não veem nada, nem ouvem nada, só saem transformados da experiência e pronto. Assim, sabem que algo aconteceu, muito importante, mas não viu nada, sabe? É que é bem comum vir também. Mas tudo bem. Beleza? Beleza. Tá. A partir disso, isso aqui fecha os buracos, digamos, do anterior. Então a gente pode partir para o assunto dessa mesmo. Dá para escolher qual que a gente vai primeiro. Vamos para esse aqui. Ó, histórias. Por quê? Histórias, basicamente, são a forma como a gente conta, que a gente transmite informação, tanto para a gente mesmo, quanto para outras pessoas. Certo? Nível consciente. Tudo tem a forma de uma história, mesmo que seja uma história bem simples. Por exemplo, você viu um passarinho, né? Mas como que você se torna consciente de ter visto um passarinho? Tem uma parte da sua mente que simplesmente registra. Eu vi um passarinho. É uma pequena história, muito simples, mas é uma história. Tá? É a sua mente consciente registrando a realidade. É assim, e é assim que a gente memoriza as coisas. A gente não memoriza como os bebês. Tem uma fase na infância que isso muda. A memória dos bebês, ela é como se fosse um vídeo mesmo, tipo MP4, assim, tá gravando as coisas. Só que isso ocupa muita memória. Então tem uma fase que justamente tem a ver com o amadurecimento linguístico, onde as coisas param de ser guardadas dessa forma e passam a ser guardadas de forma narrativa, certo? Então você guarda na sua memória narrações sobre a realidade e não uma foto, digamos. Tanto que cada vez que você lembra de algo, você está pegando essa narração e reconstruindo o que você vivenciou a partir dela. Você não guarda a experiência, você reconstrói a experiência a partir da narração. Então, a ideia dessa pirâmide é mostrar o aspecto narrativo de como a gente processa a informação. O primeiro nível das histórias, então, tem a ver com as narrativas imediatas. Isso aqui não estava nas outras apresentações de filosofia, então. Mas aqui, como as perguntas da semana passada foram muito boas, eu resolvi colocar. Então, relatos em primeira mão, tipo, eu fui no mercado, comprei 2 quilos de batata. São os relatos diretos, as descrições do que aconteceu. Claro que, quando eu vou contar algo para alguém, eu vou descartar aquilo que é irrelevante, né? Eu não vou falar que durante o caminho eu cruzei com 3 galhos que estavam na calçada. Então eu vou focar naquilo que é relevante. Porque senão é muita informação. Nessa sala já tem informação infinita. A gente sempre joga informação fora. No aspecto literário, esse nível de narrativa aparece nas biografias. Tá? Seria o nível mais concreto possível de narrativa. Relatos/biografias. Se você ler a biografia, além da sua experiência de vida pessoal, se você ler 10 biografias, você, de certa forma, assimilou a informação de 10 vidas. Tá? Então, você pode multiplicar a quantidade de informação que você... de sabedoria que você adquire, simplesmente lendo sobre as vidas de outras pessoas. Certo? Vidas de carne e osso. Oi? Isso. Você falou que a parte que a gente para de gravar em MP4 começa a gravar em arquivos, é relacionado com o pensamento linguístico, com o desenvolvimento da linguagem. Quer dizer que foi mais que linguagem? Oi, eu não entendi o que. Quer dizer que ele mais não tem linguagem, não tem esse conceito de linguagem no meio de nada. Mas tem linguagem, é uma forma mais primitiva de linguagem, mas eles têm linguagem. Então eles são linguagem narrativa. De uma forma mais abstrata que a gente, com certeza, mais simples, assim, mas
Animais sabem contar, animais... Tem várias coisas que... Assim, não tem muita diferença entre o nosso cérebro, Homo sapiens, e o cérebro de um chimpanzé, no sentido de quais estruturas existem. A diferença é o quê? A gente tem mais neurônios, basicamente. Então, é força bruta. Mais neurônios, e aí emergem coisas, né? Mas, assim, anatomicamente, o que tem de diferente é o nosso córtex pré-frontal, que é maior, infinitamente maior, que dá mais autocontrole. E meio que é isso. Vocês estão falando dentro do bolo, né? Tá, vou deixar essa slide por mais tempo. Só que é o seguinte, se eu leio 10, 20, 30 biografias, eu começo a perceber que existem similaridades entre as vidas das pessoas, né? Todo mundo passa por... Tranquilo. Quase caiu. Todo mundo passa, não por exatamente as mesmas experiências, mas por certos padrões de experiências. E aí você começa a abstrair histórias. Tá? E aí é onde entra a ficção e a fantasia. Nesse sentido, o que quer dizer fantasia? Em grego quer dizer imaginação. Quando eu vou imaginar algo que não é um relato, uma biografia, ou seja, que eu não vi, não é um testemunho, eu estou usando a minha capacidade imaginativa, a minha fantasia, certo? Então, o segundo nível é como se fosse uma destilação. Né? O que é relevante nessas muitas biografias? Eu destilo isso e eu crio uma espécie de meta-história. Nesse sentido, a ficção ela é mais real do que a biografia. A fantasia é mais real do que a biografia. Tanto que você tem discussões psicanalíticas em cima de Harry Potter, Senhor dos Anéis, porque eles são histórias mais condensadas, assim, com informação mais condensada. Tanto que os personagens, eles são um pouco mais, não vou falar caricatos, mas um pouco mais puros. Tipo, o vilão é mais vilão, tem mais cara de vilão, o herói tem mais cara de herói. E aqui na biografia, não, todo mundo é meio vilão, meio herói. Né? Ou seja, os papéis são mais definidos, digamos assim, na ficção e na fantasia. Agora, imagina que você leia muitas ficções e muitas fantasias, muitas histórias, digamos, e faça uma segunda destilação de conhecimento em cima disso. Certo? Você vai chegar em certos tipos básicos de história, certos temas básicos, que são as meta-histórias, basicamente. Essas meta-histórias, elas têm muita informação. Elas não são sobre pessoas de carne e osso, elas são sobre meta-personagens, papéis muito definidos, digamos assim, que acabam se tornando os deuses dos mitos. Né? Essas meta-histórias são os mitos e os meta-personagens são os deuses dos mitos. E a ideia é que elas têm tanto conhecimento armazenado, digamos, que é meio que isso o que se decide como importante para ser preservado. Pensando na experiência arcaica da humanidade, tá? Pensando nos milhares e milhares de anos antes da invenção da escrita, onde as coisas eram transmitidas oralmente. E assim, você tem poucos... você não pode passar para frente lixo informacional. Você tem que passar as coisas que são importantes. E a forma bidestilada, digamos assim, de informação, então te dá essas histórias muito importantes. Tanto que elas são... Você vai chegar, por exemplo, e comparar mitologias, religiões, vai ter uma história de criação do mundo, vai ter uma história de destruição do mundo, vai ter uma história de como os deuses domaram o caos para construir o universo, vai ter uma história de, sabe, alguns tipos básicos de história, e não são muitos, tá? Tipo, 2 dezenas, assim. É meio que isso resume o que você precisa saber para viver, digamos assim. Por exemplo, isso afeta na prática, tá? Porque se você vai construir uma casa, você está criando um mundo, então você vai usar como referência o mito de criação do universo.
Isso então formam os cânones culturais das sociedades. Como construir um templo, como cozinhar, como caçar, blá blá blá. Tá? Tudo isso derivado dessas meta-histórias que são os mitos. Os contos de fada entram aqui também. A gente pensa assim, os contos de fada, coisa de criança. Mas eles geralmente têm milhares e milhares de anos de existência. E eles só perduraram porque há uma ressonância com o inconsciente, digamos. Há uma ressonância com a estrutura do inconsciente, vamos pensar assim. Ok. E existe ainda um quarto nível que seria... Bom, comparando todos os mitos e todas as histórias, você percebe que eles também têm um padrão. E você chega no conceito de monomito, que é o conceito dos perennialistas, como Joseph Campbell, que colocam na religião comparada, né? Mitologia comparada. O monomito não é uma história específica. É mais um modelo de história do qual as outras emergem. A ideia desse slide é que os povos construíram, não foi uma construção racional, tá? São séculos e séculos de transmissão de uma pessoa para outra, de uma geração para outra, até formar essas histórias que são tão importantes que elas foram consideradas sagradas. Assim, olha, não esquece esse negócio, porque tem muitos e muitos níveis de interpretação. E essa é a parte divertida, né? Porque enquanto a biografia é uma descrição crua do que aconteceu, a fantasia já abre o leque de interpretações e os mitos, então, mais ainda. Tanto que... Um exemplo disso, vai. Você pode considerar parábolas. Vamos ver. Posso desenhar uma parábola. Essa é uma parábola que eu desenhei. Certo? É geométrico, é físico. E eu posso abstrair. Então, assim, isso aqui seria equivalente ao primeiro nível. Eu posso abstrair esse negócio que é imperfeito, mas abstrair uma coisa algébrica. Então, suponha que seja, sei lá, 6x² mais 9. Igual a 0. Tá? Então, eu abstraí. Eu não preciso mais guardar todos os pontos dessa parábola. Eu só guardo uma equação que gera a parábola. Seria eu simplesmente condensando a informação do primeiro para o segundo nível. Certo? E aí eu posso resolver essa equação, inclusive, para guardar essa informação. Mas eu posso fazer mais ainda. Eu posso, ao invés de resolver essa equação aqui, eu posso resolver essa aqui. Que é a equação geral da parábola. Então eu não estou resolvendo uma parábola, estou resolvendo todas as parábolas se eu resolver isso aqui. E, né, você usa o método de Bhaskara e resolveu. Então seria equivalente a você operar nesse nível. É mais abstrato, claro, né? Que nem tem número. Ax quadrado mais bx, cadê número? Só o zero. Bom, zero é bem número. Mas, enquanto aqui eu posso simplesmente medir, ó. Daqui até aqui tem, sei lá, um centímetro. É bem físico. Daqui para cima vai ficando mais abstrato. E eu posso, sei lá, porque assim, praticamente todas as outras linhas de filosofia que eu falo de ciência. Então, a discussão entre ciência e religião, isso veio nas outras também. As mitologias, elas são símbolos complexos, elas são símbolos de símbolos. As histórias já são símbolos complexos. Então, a gente já viu que as mitologias são conjuntos de meta-histórias e meta-personagens. Ou deuses. É que nem toda mitologia vai se apresentar como deuses, né? Porque daí entra o fator da historicidade / literalismo. As religiões abraâmicas têm essa particularidade, porque elas são as únicas que revestiram os seus mitos de coisas concretas. Então, por exemplo, você consegue muito facilmente pegar os personagens bíblicos e traçar eles, referenciar em mitos mais antigos, babilônicos, suméricos.
Bom, espero que vocês não tinham essa ingenuidade de que essas personagens vieram da Cartola. Só que, na tentativa de tornar aquilo mais real, sei lá, mais convincente, foi dado um verniz de que aquilo aconteceu mesmo, literalmente, e de que aqueles personagens realmente existiram. Certo? Pode até ter existido algum personagem com aquele nome, só que a história que foi atrelada a ele é um mito. Isso torna a coisa menos real e importante? Não. Como a gente já viu, os mitos são muito mais reais do que as biografias, porque eles são mais amplamente aplicáveis, eles resolvem mais problemas, digamos assim. Da mesma forma como resolver a parábola genérica, resolve todas as parábolas específicas. Essa que é a ideia. Certo? Então, não olhem para mitos e religiões com um olhar de historicidade / literalismo. Certo? Olhem pelo olhar simbólico, que aí sim vocês vão conseguir ver alguma coisa. O que mais? Empilhamento de lendas, isso é um outro problema. Por exemplo, na Grécia. A mitologia grega. Mas assim, cada cidade-estado grega tinha a sua própria mitologia. Tinha um mito próprio para Zeus, para Marte, para Ares, para Apolo. E aí, quando a gente foi estudar os textos, as histórias que sobraram, a gente pegou esse monte de mitologias diferentes, lógico, eles usavam o mesmo nome para Deus, né? E empilhou tudo e fez uma maçaroca. Por isso que, né, numa certa história, Zeus é super reto, né, super justo, reto, e cobra muito a conduta, e no outro ele é super safado. Como assim? Você tem, por exemplo, além da própria mudança histórica que acontece na forma como as culturas veem os deuses. Isso é muito claro com Odin, por exemplo, na mitologia nórdica. Ele começou como um deus viajante. Seria um equivalente a Hermes, né, tanto que os próprios gregos sincretizaram Odin com Hermes. É um viajante, deus do conhecimento, deus da magia, deus do não sei o quê, deus dos mensageiros, e meio trickster também. Mas ao longo do tempo, Odin foi ficando popular. E aí outras classes quiseram ter ele como patrono também. E acabou se tornando um deus da guerra. Ou seja, ele assumiu, pensando na mitologia grega como molde, né? Ele assumiu aspectos de Ares também. Apesar de que para os nórdicos, metade dos deuses são deuses da guerra. E com o tempo, ele assumiu outros aspectos, como o de pai de todos, All-Father, que seria um aspecto de Zeus, por exemplo. Então, Odin, que começou equivalente a Hermes, assumiu coisas de Ares, assumiu coisas de Zeus, ele acabou se tornando, então, um principal, o chefe dos deuses, coisas assim. Ou seja, as histórias também, por mais que elas ainda tenham esse caráter simbólico, o que elas estão simbolizando pode mudar com o tempo. Então não é tão simples assim, você simplesmente juntar tudo e falar, mitologia grega. Né? Até porque quando a gente está estudando mitologia grega, há esse distanciamento, né? Porque para eles não era mitologia, para eles era religião. E se eu falar mitologia católicos ficam ofendidos. Porque, só que aí que tá, quando eu falo mitologia, eu não estou diminuindo a coisa. Dá a impressão que mito é mentirinha. Assim, a própria... tem uma frase que eu gosto que é: a história parte da verdade para contar mentira, e o mito parte da mentira para contar a verdade. É nesse sentido. Tá. E como que isso se desenrola no tempo?
As religiões, elas começam com esse caráter autóctone, elas emergem naturalmente, assim, ao mesmo tempo, em todos os lugares. E de forma parecida, isso que é mais impressionante. Porque isso aqui é um xamã siberiano, isso aqui é um xamã africano, isso aqui é um xamã chinês. Tá? E esses xamanismos que emergem, a figura do xamã, né, ela é onipresente, digamos. E o papel exercido, a forma como a religião se estrutura, como as crenças se estruturam, também é paralela. Tá? Eu vou começar aqui. Só uma pergunta. Claro. O que significa autóctone? Autóctone é do próprio lugar, não vem de fora. Oi. Eu perguntei. Ah, tá. Então, a máscara, não dá pra ver quem tá falando. As religiões autóctones, elas tendem a ser animistas. O que isso quer dizer? Animismo é de ânima, de espírito, né? Que seria a crença de que tudo tem um espírito, ou uma contraparte espiritual. Então, que esse microfone tem um espírito, que essa mesa tem um espírito, que os passarinhos têm um espírito, que o rio tem um espírito. Legal a ideia. Tá? E que você pode se comunicar com esse aspecto abstrato das coisas. E vice-versa. Da mesma forma como você pode se comunicar com o seu inconsciente, com os símbolos, com os ritos. E aí se estabelecem ritos, digamos, para se comunicar com esse aspecto espiritual da realidade. Para você pedir, não só pedir, né, mas para entrar em contato, de forma geral, não precisa ser só pedindo alguma coisa. Com o trovão, com as chuvas, com o rio, e assim vai. Certo? Então, as religiões autóctones, elas tendem a ser parecidas. As diferenças que aparecem são climáticas, geográficas. O sol, para os povos da neve, vai ser visto como um salvador, enquanto que para os povos do deserto pode ser visto como alguém severo. E essas histórias, como tinha falado, essas histórias que surgem para preservar o conhecimento nas religiões autóctones, e com essa abordagem animista, elas acabam migrando para um processo de institucionalização. Isso é também concomitante com o que acontece com sociedades, porque a institucionalização tem a ver com a fusão das tribos em cidades e o aparecimento de governo centralizado e tal. E a própria criação da civilização como a gente conhece, né, com a agricultura e tal. Então as religiões passaram a se institucionalizar. O que isso quer dizer? Certas pessoas se tornaram mais sagradas que outras. Por exemplo, os sacerdotes. Certos locais, então os templos. Certos tempos, os equinócios, solstícios, festividades. Certos textos, rituais, ou seja, formou-se um cânone. Porque enquanto a experiência ela é totalmente subjetiva, o cerne do componente religioso, né, do conhecimento humano, é completamente subjetivo, absolutamente subjetivo. Com a estruturação da sociedade, também começou a estruturar uma coisa um pouco mais consensual, certo? E aí você já começa a distanciar um pouco da origem da coisa. Mas um dos efeitos é que do animismo passa-se para o politeísmo, como se essas forças naturais começassem a ser percebidas como subordinadas dentro de uma hierarquia. Então, todos os rios, por exemplo, tem um espírito para cada rio no animismo, mas você tem, sei lá, Oxum, que vai ser governante de todos os rios na mitologia urubá. Cada nuvem, cada vento tem um espírito associado ao animismo, mas você vai ter Zeus, que é o cara que controla a atmosfera. Ou seja, as forças da natureza, a multitude, digamos, começa a ser percebida como parte de uma hierarquia. E aí essas forças, né, essas personificações que têm governo ou comando dessa hierarquia, são os deuses. É a oligarquia.
do religioso. Então, aí é onde surgem as mitologias politeístas. Essas mitologias, elas interagem. Tá? Uma das coisas que pode acontecer é que esses deuses começam a brigar entre si. Então, sim, pensando em memes, né? Pensando em conceitos. E começa a emergir um deus que é mais importante que os outros, que ao longo do tempo adquire o caráter de deus único e chefe de tudo. Tá? Não é, né? Por exemplo, o deus cristão, Abraão, né? Das religiões abraâmicas, que é o... Javé, Yahweh. Oi? Não, o Eixo é o Jesus. Yahweh. Ele surge da fusão do El. Como que era? Quem que era o povo? Era El, não é? Hã? Acho que era El, não é? El? Então, mas eu estou tentando lembrar de que povo que ele é. Bom, que seja, ele veio como um vitorioso, começou como um deus tribal, só daquele povo, que emergiu vitorioso da luta contra os povos. Então ele assumiu esse papel de Deus único, da mesma forma como Odin acabou assumindo o papel de Deus único, de o chefe dos deuses para a mitologia nórdica. E não quer dizer também que as religiões animistas não tinham o conceito de ou as politeístas, de uma coisa superior que governava as outras, né? Uma unidade, digamos, como os hindus, que tem toda aquela pletora de deuses, mas que tem o Brahman como o único absoluto. É que, em geral, esse o único absoluto é visto como tão distante, tão abstrato e transcendente, que ele não está nem aí. Então, por que eu vou cultuar esse Deus? Tanto que os deuses únicos, esses deuses transcendentes, que são chamados de deuses uranianos, eles, ao longo do tempo, tendem a perder culto em favor dos deuses mais humanos, assim, que dão vantagens materiais. Né? Você vai lá, faz uma oferenda e ganha alguma coisinha. Então, porque a atitude básica mitológica do transcendente é a não interferência. Então, O Deus cristão está nessa segunda categoria? Pelo menos não ingênuo. Né? Então, ingênuo. não ingenuamente, Tipo o papai no céu, sabe? Não ingenuamente, sim, exatamente. Aliás, essa coisa do pai céu, nossa, as duas principais categorias que a gente tem embutido é pai e mãe, né? A gente já nasce com isso no inconsciente. E a primeira divisão simbólica da realidade que a gente tem é entre céu e terra. E o topo do céu é onde seria o Pai Céu, Deus Pai, coisas assim. Aliás, Deus, a palavra Deus vem de dia. Diaos. Diaos. Esse é o proto-indo-europeu para... Isso aqui quer dizer dia, especialmente céu, mas especificamente o céu diurno. Tá? Isso aqui quer dizer pai. Diaos Piter. Zeus Piter. Júpiter. Júpiter vem daqui. A palavra Deus vem daqui. A palavra Zeus vem daqui. A palavra Theos. A palavra... Então, todo o conceito ocidental que a gente tem vem disso aqui. Que é basicamente o proto-indo-europeu para Deus Pai. Que basicamente é a gente aplicando a categoria arcaica Pai na divisão simbólica céu da realidade. Então essas mitologias, essas religiões, elas vão brigar entre si e elas seguem basicamente o caminho das migrações dos povos, da mesma forma como as línguas também. Então, se você rastrear as línguas, você vai rastrear os povos e você vai rastrear as religiões. A religião ariana com a religião autóctone gera o vedismo na Índia, que depois vai ser a base para o hinduísmo. O vedismo vira o brahmanismo, que unido ao budismo se torna o hinduísmo moderno. Religião autóctone
mais egípcia dá origem, se você colocar o zoroastrismo no meio também, dá origem ao judaísmo. Judaísmo mais zoroastrismo, islamismo. Islamismo mais hinduísmo, sikhismo. Assim vai. Tá? Então, é como se tivesse uma seleção natural ali dos memes religiosos que vão gerando sistemas. Judaísmo mais paganismo, mais aristotelismo, platonismo, na verdade, vai gerar o catolicismo. Claro, as coisas surgem de coisas mais antigas. Isso não é completamente inesperado. E se as religiões começam a brigar entre si, vão surgir vencedores. E esses vencedores vão se expandir. Então você tem as sangrentas cruzadas católicas, as sangrentas cruzadas islâmicas e as sangrentas cruzadas budistas. Esses povos que... Essas expansões, digamos assim, se refletem na divisão de religiões mais... São as mais bem-sucedidas, né? Então, os cristãos, os muçulmanos e os... Bom, os hindus, eles têm muitos filhos, simplesmente. E os budistas são as religiões mais disseminadas no mundo, digamos assim. Não, eu falei, não, tô brincando, porque você não pode se converter ao hinduísmo. Você não pode nascer hindu. Então não faz sentido uma cruzada hindu. Judeu também. Tem uns convertidos aí. Eu na física. 2008. Bom, uma vez que essa expansão começa a encontrar borda, ela tende a se estabilizar. Então tem essa fase de grandiosidade. Isso aqui é o auge da rigidez da coisa, onde o cânone é mais enfaticamente cobrado, onde as coisas são mais rígidas e inquestionáveis. E aí começa aquela coisa de que o conhecimento religioso é intrinsecamente subjetivo e sujeito a várias interpretações. Mas aqui começa a se enfatizar uma interpretação e destruir as outras. Então as histórias se tornam decaídas, né? Elas se tornam só fragmentos deformados do que elas deveriam ser. Então o auge da rigidez também é o auge da fragilidade. Coisas rígidas são frágeis. E a próxima etapa é a fragmentação. Então, a gente tem aqui a fragmentação das religiões cristãs, né, do cristianismo, em 1 zilhão de denominações. E isso aconteceu com o budismo também. Certo? São muitas vertentes, digamos, todas elas têm. Então, você falou que a primeira são a segunda... Budismo. Isso. Tá, lógico que a gente vai falar uma por uma. Nem conheço uma por uma. Mas a ideia é essa. Tá. E a gente mais ou menos, ainda está nessa fase de fragmentação. E isso daqui vai para outro lugar, não sei. Essa pirâmide não tem julgamento de valor, tá? Não estou dizendo que uma coisa é superior à outra. Eu estou dizendo com a pirâmide que uma é mais hierarquizada que a outra. Porque mesmo... E todas elas têm aspectos uns dos outros. Porque mesmo o animismo reconhece a existência do grande espírito, blá, blá, blá. E o monoteísmo, ele disfarça a coisa, mas você tem, por exemplo, os arcanjos dentro da mitologia abraâmica, que seriam potências únicas que governam a realidade, e você teria hostes de anjos. Vai ter um anjo que cuida da morte do passarinho, vai ter um anjo que cuida do café da manhã, sei lá. Oi. Essa tendência de ser animista, depois politeísta, depois monoteísta, está de alguma forma relacionada àquela tendência de generalizar histórias para depois ir centralizando toda a imagem universal, um conceito? Aparentemente sim, e aparentemente também está relacionado à hierarquização da própria sociedade. Conforme a sociedade se torna mais hierarquizada e centralizada, as religiões refletem a mesma coisa. E tem uma outra coisa. Com o tempo, o monoteísmo também se torna muito distante, assim, nossa, Deus, transcendente e tal. E surgem figuras intermediárias, que são semideuses, meio humanos, meio deuses, para ser
para a gente conseguir identificar um pouquinho, né? Porque a perfeição das perfeições é muito perfeita. Então, você precisa dos avatares, que seria o papel, por exemplo, do Krishna na mitologia hindu, do Buda na mitologia budista, de Jesus na cristã, que seria metade Deus, metade homem, né? Filho de Deus e de uma humana, do céu e da terra, sendo esse intermediário. Aqui eu não consigo mirar para imitar, mas no Avatar, né, eu consigo. No Messias, messianismo, é o equivalente hebraico de Avatar. Então tem uma quarta categoria não inclusa aqui, que seria o messianismo, onde o foco nem é tanto o Deus único, mas o avatar do Deus único. Isso vem antes ou depois do... Depois. Tanto que o foco de boa parte das vertentes hindus hoje em dia é Krishna. Não... Bom, tem os shivaístas, lógico. A ideia é essa. Tá. E, repetindo, não é um julgamento de valor de que uma é mais adiantada que a outra, ou que uma exclui os aspectos dos outros. As religiões animistas concebem potências da natureza, potências da realidade, e concebem uma origem única. Só que eles não enfatizam, não enfocam isso. O enfoque é mais no dia a dia, no contato direto. E da mesma forma, o monoteísmo tem os santos, os arcanjos, ou seja, intermediários, e tem o aspecto animista também. Tanto que, se você olhar a expressão religiosa do interior, do povo dos pagãos, né? Do povo do interior, da zona rural, vai ser muito mais próxima do xamanismo, porque essa coisa emerge. Então, fazer oferenda para santo, sabe? Fazer uns santuários, assim. Isso é muito mais próximo de animismo do que de monoteísmo. Não é uma crítica. Estou falando que o aspecto animista, ele emerge naturalmente em todos os lugares. Assim que você tira a pressão, né? Que elas são. Nossa, está indo bem mais rápido do que eu imaginava, isso é bom. Vocês também não estão perguntando muito, né? Não estão questionando muito. Acho que a religião Wicca, né, que está ganhando bastante força, ela é meio animista, não é? Ela tem um aspecto animista politeísta, principalmente. Aquela Wicca... Acho que mas a Wicca é tipo... Não, ela foi criada tipo há... 100 e poucos anos. 70 anos atrás, 80. Ela vem do Gerald Gardner, né? Ela pega elementos do quadro antigo e junta com algumas coisas que ela surgiu nos Estados Unidos hoje. Na verdade, Inglaterra. Eles falam que é Irlanda, Inglaterra, são uma coisa assim, né? Tem polêmicas envolvidas. Tá gravando, então não vou falar. E isso tudo que foi falado até aqui, tá? Só para encerrar essa parte mais burocrática da apresentação, se refere ao aspecto externo das tradições religiosas. O que é o aspecto externo? O aspecto que é do sacerdote com o povo, por exemplo, do xamã com a tribo, ou seja, do religioso com os não religiosos. Porque existe o aspecto interno das tradições também, que são escolas, basicamente, que vão falar, olha, a Torá não tem só essa interpretação literalista, que parece ter. Existe um simbolismo por trás, existem mais camadas de interpretação. Tanto que você vai ter, então, o cabalismo como uma tradição interna ao judaísmo. Você vai ter o gnosticismo e o martinismo como tradições internas ao cristianismo. Então, falar, olha, a verdadeira interpretação, a verdadeira abordagem do Novo Testamento é essa. Ou a verdadeira abordagem do Antigo Testamento é essa. A verdadeira abordagem do Corão é essa, do sufismo em relação ao islamismo. E essas tradições, então, elas são formadoras de sacerdotes, ou formadoras de santos, e coisas do tipo.
Ou seja, elas não são feitas para a pessoa comum, né, o povo. No hinduísmo tem um monte, né? Eu coloquei Yoga e Tantra aqui como algumas, mas um monte. Dentro do taoísmo e do paganismo, tem os cultos de mistério, então os cultos órficos, cultos dionisíacos, cultos mitraicos, que se propunham, então, a revelar os segredos da tradição, os segredos dos mitos, dos símbolos, das histórias. Todos eles aceitam membros a partir de... São secretos, no sentido de que quem está de fora não sabe o que rola, de verdade. E admitem membros por iniciação, por rituais, coisas do tipo. Geralmente tem uma sequência de aprendizado, coisas... São escolas mesmo. Oi. Eles são bem aceitos pelas bases das religiões, tipo o cabalismo, pelos judeus ortodoxos, por exemplo? Depende da época. Muitas épocas tem até um estímulo, né? Porque isso aqui é meio que o coração da... Enquanto a religião está produzindo experiências, ela se mantém viva. Enquanto ela para de produzir experiências, ela começa a morrer e se tornar engessada, outra coisa. E o que mantém as pessoas tendo experiência são essas tradições aqui. Então, é uma relação de amor e ódio, digamos. Mas tem períodos muito obscurantistas onde a coisa é tão canonizada de tornada canônica, que há uma perseguição da tradição externa pela interna mesmo. Ao contrário, da interna pela externa. Exatamente. Tá, então essas tradições elas são o coração das vertentes externas. Sem elas começam a morrer, basicamente. É por isso que algumas religiões hoje, como o cristianismo, não sei se está morrendo, mas está em decadência, enquanto algumas outras que são mais... Tipo o Wicca, por exemplo. O Wicca é tipo, um negócio bem mais esotérico, entre aspas, e tipo, tá em ascendência. Sim, Então, você busca um resultado, né? Você vai fazer uma coisa para conseguir um resultado, né? Então, ela acho que tem esse caráter da experiência, né? Com certeza é mais focado em experiência. Sim. Então, se eu quero fazer uma religião, tem que... Mas, assim, você pode ter wiccanos tão crentes, assim, fanáticos, quanto uma igreja normal. É que eu também, algo que eu percebi também relacionado nessa invasão do cristianismo, então, é que, por exemplo, a Wicca, né? A Wicca, eles têm um negócio muito relacionado a julgamento, que, por exemplo, tudo que você faz para o outro vai voltar para ti 3 vezes, seja em outra, nessa encarnação, seja em outra. Então, por exemplo, você vai falar mal de alguém, beleza, você fala, só que vai voltar para ti de alguma forma. Você vai fazer mal para alguém, beleza, pode fazer o quanto você quiser, mas vai voltar para ti 3 vezes, tipo, pior. Então, tipo, na Wicca, acaba que tem o pensamento de não vou fazer para o outro que eu não quero para mim. Enquanto no cristianismo, na base, é a mesma coisa. Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas quando você vai ver na prática, cristão não é assim. Tipo, o cristão, ele vai, ele acaba, sei lá, falando mal de outras pessoas. Eu acho que isso... São afirmações genéricas. Você vai encontrar wiccanos fazendo coisas que eles mesmos questionariam e você vai encontrar cristãos fazendo coisas coerentes. Então, não dá para você julgar completamente. Mas esse efeito existe, de incoerência, né? De karma, o conceito de karma e o conceito de pecado, eles são idênticos, nas contas. Eu tô muito tentado a falar, mas tá gravando. Esse negócio de karma é meio que um conceito de justiça, né? Que as pessoas tinham, né? Mais ou menos. Isso seria a visão externa da coisa. A ideia do... Nossa. Tá. Oi. Tá. Mas, assim, a forma mais simples da coisa de pensar seria como um equilíbrio. Você pode pensar na justiça nesse sentido de equilíbrio. Acho que é. Esse tipo de coisa existe ainda hoje? O quê? Esses cultos de mistério, esse tipo de coisa? Ah, sim. Eles tendem a ser discretos, e alguns secretos mesmo, mas tem. Oi. Isso tem alguma relação com o sincretismo ou até a religião vivas por mais tempo? Não. As religiões interagem. Ó.
as religiões interagem e elas vão formando outras religiões também, vão nascendo. Geralmente, no começo, toda religião é bem viva e dinâmica. E aí, com o tempo, ela vai se estagnando, institucionalizando, ficando rígida e quebra. Tanto que o budismo surgiu como uma reação à institucionalização cega e rígida do hinduísmo, do vedismo, na verdade. Cristianismo também, em relação ao judaísmo. Isso, mas aí o próprio cristianismo se tornou cego e rígido. E aí vem a reforma, que também se tornou cega e rígida. E aí vem, sabe? Então parece que o negócio vai... É como as espécies mesmo, né? A informação do código genético vai interagindo, vai criando novas espécies, enquanto as antigas vão perdendo contato com as culturas. Tem 3 pessoas que levantaram a mão. Eu ia perguntar porque essa evolução, não foi uma evolução porque tipo, não era uma melhora, mas foi uma transformação ao longo do tempo, né? Das religiões, tipo, começou com Animismo. Isso, depois foi escolhido o ateísmo e por aí vai. Hoje em dia, que ainda não, uma coisa que cresce muito é o ateísmo. Como foi tipo, o boom da sociedade que fez isso, está fazendo isso cada vez mais comum? Porque segue a sociedade em geral. Não, o ateísmo sempre existiu, tá? Desde você vai encontrar, inclusive, textos hindus de milhares de anos que são ateístas. Você vai encontrar textos de filosofia também gregos, ateístas. Então, o ateísmo sempre existiu. E o crescimento do ateísmo moderno, eu pessoalmente atribuo como uma ênfase na ciência, basicamente, nesse aspecto objetivo da realidade. Então, como a gente viu, a ciência, ela mapeia o aspecto objetivo da realidade. E as religiões mapeiam o aspecto subjetivo da realidade. Certo? Com o triunfo, entre aspas, da ciência, o aspecto subjetivo começa a ser deixado de lado, pelo menos institucionalmente, sendo assim. E então é como se não precisa mapear essa coisa, porque ela é importante, ela é uma ilusão, isso não existe. Tem alguma relação com a morte de Deus que a gente fala? Ah, sim. Simbolicamente, né? Quem perguntou? Quem falou? Ah, tá. Gente, máscaras são muito difíceis de interagir. Oi. Esse processo de estar limitado só às crenças e às religiões, ou isso pode para qualquer fonte de pensamento evoluir esse contínuo de se certificar, de se usar da propriedade? Eu acredito que não exatamente esse esquema, mas um esquema de que as coisas no começo são muito dinâmicas, depois elas tendem a se enrijecer, e quando elas se enrijecem, elas ficam frágeis, e depois elas quebram. Porque a gente também é assim, né? Eu imagino que isso tem a ver até com a entropia. O nosso corpo é assim. As sociedades são assim, as civilizações são assim. Me parece ser algo mais geral. Lógico que eu não vou ser o cara que vai fazer essa afirmação de forma dura, mas me parece fazer sentido. Já é um relato pessoal, isso talvez eu exemplifique. Depois o quê? Talvez eu exemplifique. Vamos lá? Tá, já não vou levar uma música de dia uma vez. Uhum. Aí, tipo... É mais de 60 regras da Torá que as pessoas têm que seguir. 613, né? E, tipo, eles são extremamente rígidos, assim, até no tratamento com as mulheres da religião, do que elas podem e não podem fazer. É realmente bem... Todo mundo, na real, tem que relatar o tempo todo das coisas sabidas que você está fazendo em qualquer lugar, né? Se você está fazendo cereais, tem que avisar. Se você... Por quanto tempo você vai ficar, com quem você vai ficar, é um exemplo dessas coisas. E, tipo, eu não vou contar o que acontece no final, tem algumas pessoas aqui que sabem, mas claramente ela desrespeitava muito, assim, tentava escapar disso de várias formas. Uhum. Até puxava coisas que seriam bem, assim, bem, como posso dizer, que não seriam nem um pouco bem vistas dentro do judaísmo ortodoxo, Uhum. do qual ela fazia parte.
Sim, esse aspecto seria o aspecto legalista das religiões, de que o que te cabe é seguir certas regras, basicamente. É buscar virtude, seguir certas regras, e aí vai ter tudo certo. Né? Isso é um aspecto do judaísmo, que seria o aspecto inicial. É o equivalente... eu vou entrar nesse ponto. Mas, assim, tem mais coisas. É que aquilo que é passado para as massas não é aquilo que é passado internamente. A mesma coisa no Vaticano. O que o Vaticano ensina para os próprios cardeais, sacerdotes, não é a mesma coisa que se ensina no catecismo. Os livros que eles trocam, né? Oi? Os livros, teorias que eles trocam também. Sim. Tipo, eu fazia parte da religião, né? O murmurismo, e aí, tipo, o que é ensinado no domingo é totalmente diferente do livro que as autoridades leem, ou, tipo... Tá. Tipo, o jornal de discurso. Sim, Era toda uma teoria. isso também, mas é até mais profundo que isso. Mas isso também. Pode crer. Oi? Pode perguntar? Claro. Sim, eu falo sobre o ateísmo, né? Sobre o quê? O ateísmo. A gente não terminou aquela discussão do ateísmo, né? Então, é uma coisa que eu estou pensando, sabe, eu não sei se conta. Isso poderia ser reduzir uma ideia que pode ser rigorosa, não pode, porque eu não sei isso. É uma coisa que é só um migué, assim, para justificar, para falar uma coisa que integra o objetivo com o subjetivo. Você acha que, tipo, o surgimento de práticas ou teorias como o rigorismo, por exemplo, não seria uma forma de transformar aquilo que deveria não, né? Deveria, quem disse que deveria? Mas quem tese olharia para o não eu, para olhar para eu, por exemplo, e aquilo que antes era ocupado pela religião, a ciência poder fazer, por exemplo? Tá. Isso, eu acho que... Nossa, foi meio coincidência eu ter colocado nesse slide, mas ele fica perfeito. Foi aleatório? É? Foi aleatório. Não aleatório é porque eu lembrei do ateísmo. E, no fundo, o ateísmo surge quando você faz essa afirmação aqui sobre a realidade. A gente tinha falado das metafísicas, né? E chega num ponto da experiência da realidade que você percebe a dualidade entre eu e não eu, entre subjetivo e objetivo, e você tem que fazer alguma afirmação sobre isso, senão você não sai do lugar. E essa afirmação é intuitiva, assim, ela depende das suas experiências, ela não depende de uma conclusão lógica. Todas as conclusões lógicas que você tiver serão em cima dessa afirmação. Então é uma coisa, é uma vontade, assim, eu quero que a realidade seja assim, pá. Mais ou menos. É uma coisa, e então quando você faz essa afirmação, ou seja, que a consciência é mais fundamental que a matéria, você se torna alguém teísta. Quando você faz essa afirmação, você se torna que a matéria é mais fundamental que a consciência, você se torna alguém ateísta. Necessariamente? Teísta no sentido de... Achar que ateísta é quem que, tipo, não acreditar em Deus. Nega a existência de Deus, né? Ateísta. Aqui a gente está colocando Deus como a raiz da consciência, vamos pensar assim. Aqui, está falando, olha, a matéria é real. A matéria é real, é sólida, e o resto são estados da matéria, basicamente. Matéria, assim, lato sensu, né? Energia, campos, não só massa. E aí, indo para o lado que o Wesley falou, a ciência mapeia o objetivo, o aspecto objetivo da realidade. Ok, então você analisando o ovo, você percebe que, galinhas podem surgir do ovo, né? Tem aqui um embrião e tal. E a consciência, a religião, o aspecto religioso da realidade mapeia o subjetivo. E aí os mapas que a religião produz. Então essa é a coisa, né? Quando você fica muito preso no basicão, no feijão com arroz, você não tem acesso aos mapas. Existem mapas. E se você olha os mapas que são produzidos, você vê, olha, ovos podem surgir da galinha. Então a grande questão é, esses mapas que a ciência produz e esses mapas que a religião produz, eles a princípio não precisam ser idênticos, né? Porque eles estão mapeando de coisas diametralmente opostas, objetivo e subjetivo. Aí fica a questão,
Faz sentido esses mapas baterem ou não? Essa é a ideia. Porque, por outro lado, se você está mapeando o subjetivo, você está mapeando, de certa forma, inconsciente. Né? Durante a evolução, não faz sentido que a natureza tenha se inserido dentro da gente, dentro do nosso inconsciente, como o mini-universo, né? Criando um mini-universo, para a gente ter um modelo para compreender o universo externo, essa ideia. Isso seria uma versão materialista de que legitimaria a religião, por exemplo. Você pensar que, durante a evolução, a natureza se inseriu dentro da gente como um mapa para que a gente possa compreendê-la. E aí vem aquela história da árvore, da serpente, que são todos símbolos canônicos das religiões. O dragão, a árvore, a serpente, o céu e a terra, pai e mãe. O céu e a terra é pai e mãe, né? E coisas assim. Né? Você pode olhar pelo enfoque ateísta e legitimar esse mapa subjetivo também. Certo? Então, no fundo, como eu falei, tudo depende dessas primeiras afirmações que você faz. Eu lembrei de você falando agora daquele que Deus, no quadro da criação de Adão, que Deus está dentro de um cérebro. Não sei se chegou a ser falado isso aqui no passado. Eu acho que no ano passado. No passado? No ano passado. Ano passado. Nesse ano não. Isso. O que mais? Oi. Você disse que o subjetivo, uma perspectiva subjetivista pode se introduzir de forma cética, ateísta, é isso? Que você analisar a realidade de forma subjetiva pode ser feito de forma ateísta, por isso que eu quis fazer isso. Isso. Você pode, só que é uma das opções que você tem. E nada justifica, a priori, uma opção em relação à outra. Somente escolhas. Lógico que você vai fazer essa escolha com base nas suas experiências. Pode ser que você nunca tenha experienciado nada além do material. Então, é muito difícil que você não seja ateu. E pode ser que você veja espírito desde criança. Então, é muito difícil que você não seja... Oi. Tipo, uma coisa é você ter o objetivo de ser material, e outra é você ter o objetivo de você explorar a realidade a partir do sujeito. Ah, sim. Não necessariamente é a mesma coisa. Sim, não é a mesma coisa, inclusive porque o paradigma não é uma coisa assim, meramente consciente. Porque tem aquilo que você acha que acredita, que tem a ver com as suas teorias racionais, conscientes sobre a realidade, e tem aquilo que você realmente acredita, que o seu inconsciente acredita. Né? E pode ser que você inconscientemente seja ateísta ou teísta, coisas do tipo. Tá? Você percebe essas coisas principalmente diante das suas reações, das respostas emocionais, diante da realidade, das coisas que acontecem, né? Gente, a conclusão, que seria o paradoxo do consensual. O paradoxo do consensual surge justamente disso, de que você precisa estabelecer consenso para criar tradições, para que exista sociedades e grupos, porque senão as pessoas não conseguem comunicar. E em especial nessa questão religiosa, comunicar as suas experiências. Só que, se você levar esse consensual muito a sério, ele ocasiona a própria morte daquilo que ele se propõe, no fim das contas. Então, no aspecto coletivo, acontece a mesma coisa que no aspecto individual, em relação a isso. Bom, isso é uma constante, né? A gente analisa as coisas por dois lados e vê que a conclusão é um paradoxo. Tá, assim, a parte burocrática, entre aspas, é essa, e agora sim. Discussão. Antes de mais nada, acho que vamos agradecer o Thales, então, por mais... Valeu.
esse aqui, ele tá bem diferente das outras versões da parte 2. Tá. Espero que tenham gostado. Bom, claro. Eu esqueci o que eu ia falar, pode falar. Não, eu queria... Porque esse mapa que você fez, tipo, esse ciclo de 6 nodos, desde do alfa 2 lá até a fragmentação, é tipo um ciclo das ideias, assim, né? Tipo, de forma geral. Você também pode meio que aplicar isso ao ciclo, talvez, tipo, do cientificismo enquanto uma forma muito, tipo, do racionalismo, vai? Aquilo que você falou da última vez, porque teve a iluminação, as ideias já sempre surgiram, porque sempre havia uma filosofia da natureza, né? Em todas as culturas. Mas aí foi se institucionalizando, teve a iluminação, e as pessoas institucionalizaram aquilo, então era tudo só aquilo, e aí ficou enferrujado, porque no sentido tipo, de só racionalismo, sabe? Tipo, criou-se, perceber que não era só isso a realidade, e criou-se outras formas de enxergar o mundo. Acho que isso pode se aplicar também para a evolução da... Me parece que sim. Me parece que sim. Sistemas de conhecimento em geral, né? Me parece que sim. Porque é meio memético isso, né? Sim. Se eu afirmar isso, eu estou estabelecendo uma teoria sobre informação. Tipo, ainda não chegamos nesse ponto. Mas me parece que sim, não vejo por que não. Nesse sentido. E nem acho que teve aquela época que os filósofos estavam falando várias coisas sobre a realidade, né? E agora a gente tem, tipo, aquela epistemologia, né? O que é verdade, o que você realmente consegue saber, como você pode ter certeza que está chovendo, ou, tipo, o estudo de... Tem até teorias científicas, né? Tipo, se você realmente consegue, com a ciência, saber sobre a verdade. Acho que tem aquela teoria matemática, né? Que existem coisas que são verdades, mas você não consegue provar com a matemática essas coisas. Acho que é o teorema de Gödel, né? O teorema de Gödel. Ele se aplica a todos os sistemas baseados em definições lógicas, assim, matemática. Nesse sentido. O teorema de Gödel, ele vai nessa direção aqui da irredutibilidade funcional que a gente tinha falado, das 4 funções, né? Mostrando que os sistemas racionais, ou eles são completos ou contraditórios. Quer dizer, ou eles são completos ou coerentes. Eles não podem ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, se você quiser um sistema não contraditório, ele não vai ser capaz de provar tudo. Se você quiser um sistema coerente, ele não vai ter contradições. Só que o preço a pagar é não ser capaz de provar tudo. Aí entram os axiomas. Se você quiser um sistema completo, ou seja, que é possível provar todas as coisas, ele não vai ser coerente, ele vai ter contradições. Então, mostrando que a razão não se sustenta por si só. Ela é importante, mas ela precisa de axiomas. Em algum momento, você tem que afirmar alguma coisa sem provar. Essa é a ideia. E você tem que saber o que você está afirmando sem provar, porque as pessoas se matam por essas coisas. Né? Se você atacar os axiomas de uma pessoa... Parece que você está atacando a vida. Ela entra num estado de caos, assim, e ela se torna extremamente violenta. Você fala assim, São Paulo é um time ruim. Não sei. O que isso significa, a princípio, né? Mas a ideia é que as pessoas ficam bravas e elas te agridem se você fizer isso na hora errada. Aliás, assim, por tomografia, experimentos com tomografia, sabe-se que religião, times de futebol e de partidos políticos acendem as mesmas partes no cérebro. Oi. Que tem trecho do livro, assim, falando que é o livro que eu mais gosto, que me lembra muito, assim, pelo menos hoje, eu não tenho o último que teve, né? Que deve ter a ver esse trecho, é bem curtinho, tudo bem? Claro. Porque o medo é o sentimento hereditário e fundamental do homem. Pelo medo tudo se explica. O pecado original e a virtude original. No medo nasceu também a minha virtude, que se chama ciência. O medo precisamente dos animais bravios. É esse que a mais sempre se incutiu no homem, que inclui o medo do animal que ele expande em si mesmo, e tem o animal interior, chama de Zaratustra.
Isso é muito importante porque a base, a gente criou a ciência como instituição e a razão como ferramenta para fins de sobrevivência. Então, ela ajuda muito na sobrevivência, tanto que o sucesso da raça humana tem muito a ver com o sucesso científico. Mas ela não ajuda com relação à felicidade, integração psicológica, esse tipo de coisa. E vice-versa para a religião. Você, sendo bem-sucedido religiosamente, isso não faz diferença do ponto de vista sobrevivência. Aliás, pelo contrário, né? Parece que as pessoas gostam de matar quem vai longe nessa parte. E, porém, meio que é o que dá sentido para a vida, aparentemente. Então, acho que a Nietzsche acerta bem colocando o medo como o alicerce da razão e da religião. Da religião, não, da ciência. A gente tentando entender a realidade, coisas objetivas. Vocês tentaram generalizar, estão falando sobre generalizar o ciclo das religiões, grau de ciclo da informação, não só de ideias. Me lembrou, tipo, tem um ponto do Jorge Luiz Borges que ele realiza uma biblioteca infinita, em que, pelo fato de você ter infinitos livros, você tem a variação infinita de qualquer combinação de caracteres. E como aquele teorema do macaco sinistro, esse macaco gritando, poderiam escrever qualquer coisa. Da mesma forma, nessa biblioteca, você tem todos os textos que já existiram, você tem toda a informação existente. Mas, ao mesmo tempo, você não pode acessar nada. E você tem tanta informação que ela anula a capacidade de você ter ela. Se você selecionar um livro, você não tem informação nesse momento. E aí, olhando para o ciclo, que isso é para tentar pensar como que a informação funciona, mas, tipo, me deu uma sensação de que o fato de você começar com várias religiões animistas, ou você começar com várias ideias divergentes que mais simples, é porque, e depois você tentar concentrar isso numa só, é para você garantir que a informação não se destrua. Porque se você continuar só com isso de criar mais e mais informação, ela vai se anular, ela vai se perder. Enquanto se você retrair ela e começar a filtrar, cortar, ela continua existindo até o ponto que você corta ela até não existir mais. Então você precisa de novo quebrar. Sim, é assim que DNA funciona, Sim. É assim que inteligência artificial funciona, módulos de linguagem. Né? Aliás, assim, se você pega, sei lá, macaco digitador, né? Primeira letra, tem 26 possibilidades. 1 sobre 26. Segunda letra, 1 sobre 26. Você tem 26 ao quadrado. Uma palavra de, sei lá, 10 caracteres, 5 caracteres que seja. Você já tem 1 sobre 26 ao cubo. 1 sobre 26 elevado à quinta. Na verdade, 26 à quinta possibilidades. Rapidamente você vai esgotar o número de bits do universo. Então, você tem que cortar a informação excedente, a informação irrelevante. Da mesma forma como a gente tinha falado ali nas histórias. Se você vai contar um relato, ou se eu for fazer uma biografia sobre a sua vida, eu vou ter que jogar coisas relevantes fora, né? Para algumas pessoas, isso significa a vida inteira. Para outras, nem tanto. Mas, sim, o crescimento de complexidade funciona basicamente jogando lixo fora. Selecionando. Essa perspectiva do ciclo, eu vi que, tipo, quando as coisas se fraturam, essa perspectiva você anulou tanta informação que ela se deteriorou até você não faz mais nada. Então, para você continuar tendo informação, você precisa quebrar as coisas ou reativar esse mecanismo de você criar uma informação. Sim. Uma metáfora biológica disso são os nichos, né, das espécies. Assim, conforme você tem um ambiente estabilizado, a tendência é que as espécies vão ocupando certos nichos e ficando especializadas naqueles nichos. Assim. E aí isso não dá margem para aparecimento de novas espécies, porque você já tem uma super especializada naquilo. E aí você tem eventos de extinção que justamente embaralham as coisas e criam novos nichos e novas espécies podem surgir. Né? Por exemplo, com os dinossauros ocupando quase todos os nichos, não tinha espaço para os mamíferos fazer nada. Era só os ratinhos. Né? Com a extinção dos dinossauros, os mamíferos que
ocuparam os novos nichos e 1000 espécies novas surgiram. Então, a gente também não existiria sem esse processo. Você acha possível poder... Oi. Sobre o quê? Essa maneira de encarar você acha que é possível pegar etapas dessa teoria informacional e levar ela até eventos O que o Wesley comentou, né, seria basicamente a questão dos outros fatores econômicos, sociais, né, não é isso? Como que isso entra nessa teoria informacional da coisa. Isso não é só uma teoria informacional, é uma descrição, digamos. Mas as coisas acontecem em paralelo. Deixa eu voltar aqui. Elas se refletem mutuamente. Por exemplo, enquanto você tem a progressão de hierarquização das religiões, ela segue a hierarquização social também. Né? O aumento populacional, criação de cidades, esse tipo de coisa. Então, essas mudanças que acontecem nas religiões, elas refletem os outros fatores da sociedade e vice-versa. Né? Da mesma forma como... É uma linha que resultado da informação com um movimento... Sim, sim. Tanto que você pode pensar no contrário. Como que, por exemplo, uma expansão do pensamento cristão alterou toda a geopolítica da Europa, que seja. Né? As coisas se influenciam mutuamente. E as mudanças... É difícil você falar o que causa o quê, mas você consegue traçar uma mudança paralela. Tanto que para acompanhar essas interações religiosas, você meio que tem que acompanhar as migrações dos povos, que é o mesmo padrão das linguagens. Também. Tem uma coisa que eu queria perguntar sobre isso, que eu achei... Eu não sei como fazer um paralelo assim. Mas, tipo, realmente é interessante que culturas mais hierarquizadas tendem a ter a noção de deuses mais transcendentais. Você disse até isso acontecendo, né? Sim, sim. Aí eu estou me perguntando, pode ser que o cabeça reflexo, né, da sociedade que é a religião, né, tipo, você vai para a informação, religião, mas também poderia ser, aí pode ser o meu lado, que gosta de mexer em falando, se é porque essa sociedade permite que algumas pessoas passem mais tempo dançando, rodando, igual surf, ou mais tempo meditando, coisa do tipo. Então, eles acessam regiões mais profundas da mente deles, assim, sabe? E alcança coisas que interpreta como mais complementar. Você acha que isso faz sentido? Sim, se isso faz sentido, você acha que como posso falar? Isso corrobora com essa visão que você propôs? Deixa eu ver se eu entendi. Você tá, a sociedade permitir que a pessoa passe mais tempo se dedicando a essas coisas seria basicamente uma coisa econômica. Não, até de proteção, né? Tipo, o cara, se você gosta lá, ele pode passar mais tempo no tempo lá, meditando com a licença dele, e isso passar por lá, né? Esse é o exemplo, né? O exemplo meio clássico. Você tem assim, a princípio me parece que as experiências elas não dependem de nada. Você pode ter experiências espontâneas na infância, você pode com muita dedicação ter, ou com pouquíssima dedicação ter. Não parece ter um padrão identificado. Eu, pelo menos, não identificaria um padrão nesse sentido. Só para questão de horário, 9h30, vamos mais um pouquinho, depois a gente vai encerrar. Cadê o Alexandre? Eu falo a gravação? Então. Vamos... As últimas perguntas aí.
Comentários, perguntas, ofensas? Gratuito? Oi. Na parte lá que você fala de mito e mito, você comenta que as religiões não podem ser interpretadas de forma literalista, porque elas não tentam representar um objetivo, mas sim um subjetivo. Sim. Só que, meio que quando você vê a história das religiões, elas tentam explicar o mundo objetivo, sabe? Elas são as primeiras tentativas da gente explicar o mundo objetivo. Então, aí sobre aquela questão da disputa entre ciência e religião, né, até do ateísmo, pode ser que seja uma questão de a religião ela também é uma tentativa de explicar a realidade objetiva, só que a ciência está conseguindo explicar melhor a realidade objetiva do que a religião. E aí a religião foi cada vez mais relegada para a parte subjetiva, porque ela já não estava sendo mais capaz de explicar o mundo objetivo. E aí, tipo, talvez a gente chegue a um momento que a ciência se torne melhor em explicar a realidade subjetiva melhor do que a religião. E aí, tipo, claro que a religião não vai morrer porque as pessoas ainda precisam de, sei lá, um sentido existencial, sabe? Para a vida delas, mas eu tenho, tipo, essa perspectiva que talvez, tipo, em termos de cultura, assim, sabe? Acho que a cultura científica vai acabar, em certo sentido, dominando a cultura religiosa. Aí vai Elas são básicas, não dá para falar que, tipo, como as participantes diferentes, então, as coisas com religião é tudo subjetivo, né? Aí você tem a ciência no objetivo, né? Parece que o que aconteceu não é tanto uma mudança, tipo, você entrar no meio. É só que como a ascensão do materialismo, né? Que antes, tipo, a ascensão materialista não estava tão popular, né? Então, tipo, a religião partia dela mesma para explicar o que ela se propunha fazer e dava um espetáculo que estava fora, porque, tipo, os instrumentos de medição mesmo, por exemplo, não estavam no nível que estão agora, sabe? Tinha um monte de coisa que a gente tem hoje, 10 anos atrás, é ficava difícil. Mas o materialismo, ele já está ter levado essa elevação da ciência justamente, sabe, sempre num ente da vida. E você vê que, tipo, a questão da materialidade, tipo, excluindo a subjetividade, tipo, o que eles consideram o caso, assim, já está meio que completo, sabe? Na população estudada, né? O problema é justamente você tentar, tipo, tentar influenciar no outro, só que falando de uma coisa nada a ver, né? Mas, que para mim não tem muita, sei lá, diferença entre objetivo e subjetivo. É uma questão de convenção, sabe? A gente convencionar o que é objetivo e o que é subjetivo. Essa questão de o que essas culturas tentam explicar, sabe? Porque no final das contas elas tentam explicar tipo, tudo. E aí é uma questão de quem é mais capaz de explicar mais coisa, sabe? Sim, eu não sei. Uma coisa que você comentou assim no final, que eu fiquei pensando aqui, é que eu não vejo o fim, ou sei lá, as pessoas saindo das religiões. Porque uma das coisas que foi faladas aqui, tipo, a invasão assim muito grande de religião e, sei lá, a ciência acabar sendo a preferida. Porque uma coisa que foi dita aqui é que, por exemplo, você não explica coisas racionais com coisas emocionais e vice-versa. A ciência, ela seria o nosso lado mais racional. Tem a experimentação, tem a observação, é tudo, entre aspas, mais racional. Então, por exemplo, assim, eu não vejo o fim da religião porque como você vai, por exemplo, explicar nossos sentimentos? Como, ok, você pode falar, porque tem o átomo lá, aí na cabeça, ok, mas você não vai explicar, tipo, como a gente sente, por exemplo, sei lá, empatia quando a gente vê, sei lá, uma pessoa na rua, então, é só assim, uma coisa que você comentou que eu acabei... Mas assim, eu vou... Mas ó, é onde você traça ela, por exemplo, a divisão. O que acontece com as mortes, entendeu? Ela não tem esses nós na ciência que ela pode sugerir uma coisa, mas ela não pode Então, só isso, mas não existe. Tudo que vocês estão falando pode remeter justamente a essa coisa fundamental aqui, ó. Porque permita-me discordar completamente. Você falou. Cordialmente.
A ciência nunca, a religião nunca se propôs a explicar a realidade objetiva das coisas. Você pode pensar, mas e as descrições de mundo, né, mitológicas que você tinha? É sempre mito. Sempre mito. Que descrição mitológica? Pode pegar. Como que é a realidade? Você tem lá o umbigo do mundo, Onfalos. Onfalos, ele é criado diretamente a partir de uma projeção do... Como que é? Sei lá, ponto primordial. Isso aqui é padrão multi-mitologias, tá? Que basicamente tem a ver com a estrela polaris, mitologicamente. Isso projeta aqui, que emerge em 4 direções, é um umbigo do mundo. Isso cria o mundo físico, né? Leste, oeste, sul e norte. No centro do mundo tem uma montanha sagrada. No topo dessa montanha, ou vai ter uma árvore, ou então a árvore está no centro do mundo. A ideia é que se você chegar no topo da montanha, no topo da árvore, você chega a Deus. Né? É aqui a casa de Deus, sei lá. E para baixo dessa montanha vai ter uma espécie de cópia, que vão ser os 7 infernos, ou 7 céus, ou 8, ou 4, dane-se. Mas, assim, essa descrição de 4 direções, umbigo do mundo, montanha sagrada, árvore da vida, céu e terra, isso é universal. Isso aqui, isso tem a ver com um mapa da experiência subjetiva, porque é assim que nossos neurônios interpretam as informações. Bidimensionalmente. Os pássaros têm outra estrutura. Mas isso aqui, se você olhar, está mostrando de forma simbólica a própria experiência subjetiva do espaço, basicamente. 4 direções. Conforme você se interioriza, você vai para o centro, você tem a sensação de fato de estar subindo. É uma sensação bem nítida, estou subindo. Então, abstração com elevação é uma imagem natural de surgir. Assim, eu posso detalhar esse mapa aqui pra caramba e fundo, mas isso nitidamente é um mapa subjetivo. E é daqui que vem o terraplanismo, porque os terraplanistas vão falar, esse mapa subjetivo é objetivo, basicamente. E aí que é grande cagada, né? É onde começa a se confundir as coisas, porque seria você tentando, com a religião, entrar no domínio da ciência. Né? E tem o contrário também, por exemplo, igual ele falou. Vermelho, a gente falou disso da outra vez. O que é o vermelho? O que é o vermelho? São fótons de 800 nanômetros? Não. Fótons de 800 nanômetros são conceitos, são construtos mentais que a gente tem sobre certos aspectos da realidade objetiva. Vermelho é uma experiência subjetiva. Você nunca vai conseguir provar, nunca, absolutamente, vermelho. Vermelho é uma experiência. É um qualia. Tá lógico? Mas a gente tem experiência de vermelho quando nossos olhos captam fótons de 800 nanômetros. Só que vermelho e fótons são, sabe, mesma coisa de amor. Você pode falar, mas quando a gente sente amor, se você for medir, você tem uma descarga de oxitocina no sangue. Só que você está experienciando oxitocina? Não, você está experienciando amor. Tipo, o qualia da experiência, o subjetivo, é uma outra realidade. E o objetivo é um outro... Assim, são mundos diferentes, isso que eu quero dizer. E aí é onde entra... Cadê? É onde entra esse ponto aqui. O que você vai afirmar? É a oxitocina que é real? Ou é o amor que é real? E a oxitocina são reflexo? Mas, assim, amor é a palavra derivada da linguagem humana e a sociedade encontrou para descrever a descarga de oxitocina. Então, você está afirmando isso aqui quando você fala isso. Você está afirmando isso quando você fala isso. Não, sim. Mas da mesma forma eu poderia falar que amor é um arquétipo que se manifesta em vários estratos de realidade e que a manifestação material desse arquétipo é a oxitocina. Mas isso seria um mero reflexo corporal de algo que existe transcendentalmente. Exatamente. Ele falou que É isso. Você pode dar para os dois lados. Mas, tipo assim, essa questão transcendental é uma abstração, não sei se você chama assim, que vai além
do que nós experienciamos, assim. no caso. Que você experiencia. Mas, porque se você afirma que o amor existe modelo transcendental, é uma coisa mais isso aí. Então, mas você pode A gente ter... conhece o amor de maneira concreta, como descarga de citocina, como a nossa experiência, assim. Mas não... Então, você pode ter tido experiências espontâneas ou por treinamento de amor como algo transcendental. E aí vai ser muito difícil você olhar para isso como algo meramente químico, ou bioquímico, né? O que eu estou querendo dizer é que a forma como você está interpretando isso depende dessas afirmações que você faz. E essas afirmações que você faz dependem das experiências que você tem. Só que as experiências que você tem também dependem das afirmações que você faz. Então é aquela coisa, a cobra mordendo o próprio rabo, né? Mas, assim, o que eu quero dizer, a sua interpretação, não sei se você está conseguindo enxergar, ela faz uma afirmação a priori que ela te soa, sei lá, irrefutável, porque, muito claro, não consigo duvidar disso. Só que outras pessoas podem fazer afirmações diferentes, que para elas também vai soar irrefutável. No sentido de que, bom, como eu falei, você pode considerar ele como fundamental, o aspecto da consciência, e pensar no material como um reflexo no corpo. Mas essas duas realidades, elas são irredutíveis, basicamente. Mais ou menos, né? Até a gente pensar nos mapas. E é por isso que surgem, inclusive, os não-dualismos, né? Eu vou falar, na verdade, o objetivo, essa dualidade subjetivo e objetivo é só uma ilusão e os dois mapas, na verdade, são um mapa só, e toda essa questão está muito mal formulada. Né? Toda essa questão de eu e não eu e tal. E que a gente devia fazer alguma coisa mais útil da vida. Talvez ficar discutindo essas coisas. Você está tentando dizer de diferencial do objetivo é algo similar com aquela mental do quarto da Maria, qualquer coisa, que é uma cientista que vive em preto e branco, mora no quarto preto e branco, mas que ela estuda sobre a cor vermelha, ela sabe tudo sobre a cor vermelha, e aí um dia ela sai do quarto e ela vê uma coisa vermelha. A experiência objetiva seria todo aquele conhecimento, tudo que ela pode conseguir sobre, enquanto que a experiência subjetiva seria ver o vermelho. Elas não tem como se relacionar. Você pode tentar utilizar uma para a outra, mas elas são coisas diferentes. Eu achei que sim. Uma coisa que eu acho engraçada é que o cara que fez o experimento, hoje, ele pensa o contrário. Ele acredita que se a pessoa leu tudo sobre vermelho, ela sabe que é vermelho subjetivamente. Aí você está entrando na questão dos quadros. Assim, uma coisa que pode trazer confusão nesse sentido justamente a questão dos arquétipos, se eles existem fisiologicamente no cérebro, por exemplo. Como os bebês de pomba nascem sabendo discernir a silhueta de uma ave predatória. Vamos encerrar? Daí a gente continua batendo papo, senão vai... Não, a gente continua... É só porque eu não quero gravar isso que vai falar. Boa noite. Falou, boa noite, pessoal. Valeu. Valeu.